Renda fixa. Onde investir em 2026? Eu sou a Raquel de Sá, estrategista de investimentos do Research da XP, e esse é mais um Expert Drops, o seu podcast, videocast preferido, que é publicado semanalmente com tudo aquilo que balançou os mercados no Brasil e no mundo, sempre do ponto de vista aqui dos analistas da XP. E claro, a gente também traz todas as tendências, o que esperar que vai balançar os mercados, né? O que esperar daqui em diante, e é nessa toada que hoje o tema é renda fixa. E para falar comigo sobre renda fixa nesse episódio aqui do Drops, eu trouxe nada menos do que Mayara Rodrigues. Mayara aqui, a nossa analista de renda fixa, que vocês já conhecem, que ela já veio aqui no Drops, tá sempre no Morning Call com a gente. E bom, vamos falar de renda fixa, né? Porque o ano passado, eu vou até já dar assim, bom dia, boa tarde, boa noite aqui pra Mayara, já lançando, né, essa pergunta / afirmação. Que, Mayara, o ano passado, né, 2025, foi o ano da renda fixa, o ano que o CDI brilhou, mas não brilhou, né, mas acabou entregando menos que a renda variável brasileira, menos que a renda variável global e menos que fundos listados. Então, o que aconteceu com a renda fixa no ano passado, né, só pra gente ter uma breve contextualização, porque quem vive de passado é museu, mas a gente também sabe que, né, é claro que observar as tendências do passado é muito importante para entender o que vai acontecer daqui em diante. Com certeza. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos que estão aqui com a gente. Obrigada, Raquel, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui nesse bate-papo do Drops. Vamos lá, pessoal, falando de renda fixa, né, para 2026, mas claro, como você mesma falou, não podemos deixar de contextualizar o que é que aconteceu em 2025 na renda fixa. Até o time de alocação brinca, né? 2025 foi o ano da renda fixa, mas o que surpreendeu foi a renda variável, né? Quando a gente fala ali de variação, e até para trazer um pouco de números aqui, né? Para situar a todos aqui. O CDI em 2025 rendeu, pelas nossas contas aqui, 14,25%. A Bolsa, 33%, 33,9%, né? Então, bem diferente. Agora, os índices de renda fixa, em geral, renderam muito bem, com exceção de alguns. Eu vou falar um pouquinho aqui. Quando a gente fala dos índices de crédito privado, eu estou falando aqui os índices de debênture e da Ambima, que são os famosos IDAs. Tanto o IDA atrelado ao CDI, né, o IDA-DI, quanto o IDA-IPCA, ambos superaram o CDI. O que faz todo sentido, né? Se eu estou falando de crédito privado, é esperado que eles tenham uma rentabilidade acima do CDI careca, né? Então, contextualizando também, IDA-IPCA 15,99%, IDA-DI 15,98%. Muito próximos, né, na prática. Por quê? Lembrando, quando existe aquela relação inversamente proporcional entre taxa e preço, a gente viu as taxas dos títulos caindo, né, os spreads de crédito, vamos falar também sobre isso aqui hoje, e os preços sobem, né? Então, para quem está alocado, para quem comprou lá no primeiro dia útil de janeiro, carregou o papel aí como a gente recomendou, carregou em 2025, teve essa rentabilidade aí acima do CDI, uma rentabilidade excelente na nossa visão e difícil de repetir aí, né, daqui para frente, né, já dando o primeiro spoiler de 2026. Exato. Mas vamos lá. Tem exceções, tá? O que não aconteceu, né, o que não superou o CDI na renda fixa? Os índices de IPCA+. Vamos lá, IMAB, o famoso IMAB, né, a cesta de títulos públicos atrelados à inflação. E tem um duration médio de 5, 6. Entre 5 e 6 anos, vamos arredondar para 6 anos. O IMAB, ele performou em 13,12% em 2025, então abaixo do CDI de 14,25, né? E se a gente olha também os derivados ali, o IMAB 5+, o IMAB 5, né, também tiveram uma performance ali abaixo do CDI, né? Porque, de fato, a gente não viu as taxas dos títulos públicos atrelados à inflação, né, a taxa de juro real, ceder, ao contrário do que aconteceu com a curva de juros, né? A curva de juros DI cedeu bastante em 2025. E quem que se beneficiou disso?
pré-fixado. Foi um recorde. Porque a gente tá falando aqui da curva nominal, né? Nominal. As pessoas confundem. Você pode explicar um pouco pra gente aqui, vamos. essa diferença, né? Do fechamento da curva nominal, mas a curva real não fechou. A gente não tá falando da mesma curva, da expectativa dos juros futuros? Boa, isso aí. Tem duas curvas que a gente acompanha sempre, né? Que eu sempre brinco que é o Ibovespa da renda fixa. Porque a gente olha todo dia, quem é da renda variável olha todo dia o Ibovespa, a gente olha as curvas de juros todos os dias, né? E é, na verdade, o que é utilizado para precificar, inclusive, o valuation aí da renda variável e vários outros preços aí do mercado de investimentos geral, né? A curva de juros nominal é a curva DI, né? Então, eu tô falando das taxas pré-fixadas mesmo. O CDI médio ali do período, os contratos futuros de DI, que são negociados aí pelo mercado, né? Isso embute, as taxas de curto prazo ali vão embutir as apostas para a política monetária e as taxas de médio e longo prazo ali vão embutir as apostas mais relacionadas à política fiscal, né? Claro, com um prêmio de risco, né? Quando a gente fala de prazo muito longo. Quando eu falo de taxa de juro real, eu estou falando da curva da NTN-B, basicamente, né? O quanto que os títulos públicos estão pagando efetivamente. Então, é aquele 7%, 7,5%, 7,8%. Sim, perfeito. Acima da inflação, né? É o IPCA mais 7 e alguma coisinha, dependendo do vencimento aí. Então, essa é a curva de juros real. Então, a curva de juros nominal, a curva DI, cedeu, né? Acompanhando também as expectativas aí de início de cortes na Selic, para março, né? Projetado para março aí. E a curva de juro real não cedeu, né? Então tem vários fatores técnicos, né? O governo, enfim, precisa ficar refinanciando toda a sua dívida, isso põe risco, né, no mercado, pressiona taxas. Tem também uma demanda muito forte por títulos de IPCA+, que vem do mercado como um todo, né? Então os próprios fundos de pensão estão batendo recorde aí de alocação em renda fixa. Então, essa demanda forte acaba, né, pressionando um pouco também. E também tem a própria, quando a gente fala de crédito privado, né, indo aqui para a seara do crédito privado, a gente tem também os fundos de infraestrutura que precisam alocar nesses títulos. Então, tem toda uma questão aí. E o principal, na verdade, é também o prêmio de risco que está associado a isso, né? Porque a gente está falando, na prática, do quanto que o governo vai ser remunerado pela dívida, né? Na verdade, quanto pelo o governo vai pagar, né? Exatamente, Quanto o governo vai pagar e você né? será... Ao contrário. Quanto que o investidor vai ser remunerado por financiar o governo, né? Ou seja, quanto que o governo precisa pagar, né, para tomar essa dívida. Então, isso também tem embutido aí o risco fiscal, né? Então, tem fatores técnicos, né, como eu falei, mas tem também fatores fundamentalistas ali, né, que fazem todo sentido para essa taxa ficar onde está. E como eu falei, de novo, né, inversamente proporcional entre taxa e preço, ali é o retorno, né? Se a taxa não caiu, então o preço não subiu. Logo, né, a gente viu aí os IMABs, né, os títulos atrás da inflação, um pouco mais parados do que outros, né, que performaram melhor. Agora, indo para o pré-fixado, falando da curva de juro nominal, o pré-fixado performou muito bem, acima de todos esses outros que a gente falou aqui. É o que teve, na verdade, a melhor performance em 2025 dentre os indexadores de renda fixa. Perfeito. O IRFM, então, que é a cesta de títulos públicos pré-fixados, né, uma cesta teórica ali também para a gente acompanhar, performou 18 e 16,16%. Né, lembrando, contra 14,25%. 14, isso quer falar quanto do CDI? 14. É uma diferença importante. Sim. Na verdade, aqui a gente não ficou tão surpreso, porque, inclusive, né, toda a movimentação que a gente foi fazendo nas recomendações e tudo mais, foi para capturar justamente essa performance esperada, né, do pré-fixado em 2025. Perfeito. Ainda tem espaço para isso acontecer em 2026? Um pouco, mas menos porque, obviamente, a curva de juros, né, ela já reflete as expectativas. Então, ela tá sempre à frente, né? E o pré-fixado, mas eu tinha uma dúvida aqui. O pré-fixado também, ele costuma ser mais curto, né? Aqui que a gente tá falando mais alinhado à política monetária. Na verdade, no Brasil, a gente não tem tanto essa política do pré-fixado, né? Esse hábito de investir no pré-fixado, né? Até o governo vem tentando ampliar a dívida pública com duration maior nos pré-fixados, mas no ano passado, por exemplo, não conseguiu tanto assim,
né? Ele tinha uma meta maior de pré-fixado e mudou ali no meio do caminho em setembro, se eu não estou enganada, porque não ia atingir, né? O quanto que ele queria. Então, o brasileiro está mais acostumado com pós-fixado, né? A gente viu evolução no IPCA+, ao longo dos últimos anos, mas, de fato, o pré-fixado ele é bem menos comum aqui para o investidor brasileiro do que é no exterior. Lá nos Estados Unidos é totalmente ao contrário. Né? Quase tudo pré-fixado. Tanto a parte corporativa, né? Os bonds, quanto as treasuries, né? Então, bem diferente aqui o perfil de investimentos, né? Mas a gente tem visto um interesse maior pelo pré-fixado aqui ao longo do tempo dos investidores. A gente tem essa curva de aprendizado também, né? A gente vê isso evoluindo ao longo dos anos. Então, isso é muito positivo, né? Mas, obviamente, o pré-fixado também, falando apenas do indexador, nem estou falando aqui do risco do ativo subjacente, aqui do ativo, né? Em relação à aplicação. O pré-fixado ele é mais arriscado do que um pós-fixado em termos de surpresas que você pode ter, né? Então, também faz sentido, dentro do portfólio como um todo, você ter um percentual menor alocado em pré-fixado, que é inclusive o que a gente recomenda, mas também não é bom ficar de fora, justamente para conseguir aproveitar, né? Como a gente viu em 2025, essa rentabilidade bastante acima do CDI, né? Então, quase 20% aí, dependendo do horizonte que a gente olhar, versus arredondando 15% do CDI. Inclusive a gente está aqui, né, com a nossa recomendação de alocação para uma duration até relativamente maior do que a gente tinha antes para os pré-fixados, uma visão positiva, né? Então, uma visão ali dentro das classes, né? Para você trabalhar nas bandas, uma visão até de sobrealocação em pré-fixados, justamente por esse movimento. A gente entende que, poxa, o Banco Central um Banco Central mais duro, como ele tem se mostrado, o atual Banco Central, né? Um controle rígido da inflação, isso tem ajudado também a fechar essa parte da curva nominal, que é o que você falou. Tem bastante a ver com a política monetária, com as taxas no curto prazo e até menos com essas taxas no prazo mais longo, que acabam sendo discussões um pouco mais estruturais, né? Isso aí. E também em 2025 a gente não pode deixar de trazer o tema que foi a possibilidade, ele foi uma ameaça, né? Até a gente usou essa palavra ali no relatório de investir, ao fim da isenção do imposto de renda para alguns títulos, né? Para os títulos incentivados ali da renda fixa, né? Foi um grande tema esse ano. Foi um grande tema. E, bom, enfim, caducou a medida previsória, né, a 1303, que previa o fim da isenção do IR, né, para determinados títulos de renda fixa. Mas, até a gente brinca aqui, né, por enquanto, né, ficou de fora, né, mas a gente sabe que o governo tá aí com alguma... Precisa equilibrar as contas, né, ainda não conseguiu equilibrar as contas aí, precisa... de novas medidas para estopar o crescimento da dívida pública, então certamente vai voltar esse tema. Já começamos a ver notícia aí, de novo, que o governo pretende voltar ali com uma nova proposta para tributar esses títulos, né? Então, conseguimos ali, né, passar ilesos em 2025, mas não necessariamente passaremos novamente em 2026. Pode ser que esse tema volte, resumindo. Não, e o ileso é mais ou menos também, né? Porque esse movimento, essa ameaça, mexeu muito com a dinâmica do mercado, né? Então, a gente teve esse movimento nos spreads que acabou refletindo bastante. Você falou, tem uma demanda grande, e também essa demanda foi ainda maior por conta da corrida pelos isentos, né? Perfeito, Raquel, um bom ponto. Podemos até já falar sobre os spreads. A gente viu isso acontecer de uma maneira muito forte, né? Até citei alguns exemplos aqui que influenciaram, né, bastante o mercado, tanto essa demanda estrutural pelos ativos IPCA+, mas a gente viu até lá em outubro ali, né, principalmente, batendo a mínima dos spreads de IPCA+, conforme o IDEX que a gente acompanha, chegou a bater menos 50. Ou seja, você estava tendo o spread negativo é quando você paga mais, né? Assim, você está recebendo menos para emprestar para uma empresa, né? Uma emissão privada do que você receberia pelo título soberano, né? Exatamente. Ou seja, a empresa está pagando menos, não tem esse spread, né? Essa diferença adicional, ele não existe, ele é, inclusive, o reverso. Exatamente. Normalmente, o que acontece o que estava acontecendo ali era você ser remunerado pela isenção do imposto de renda, né? Então, dependendo do prazo, você faria a conta ali da tabela regressiva, acima de 2 anos, que costuma ser o mais comum para esse tipo de papel, você teria ali, né, uma isenção de 15% na sua rentabilidade, isso faria
parte, né, então, do seu retorno total ali. A gente também usa isso para calcular o retorno total, né, ou seja, a isenção do imposto. Inclusive, nas nossas carteiras recomendadas, a gente mostra ali uma coluninha, né, nas recomendações que se chama Gross Up, né, que é basicamente a taxa equivalente a um título que é tributado. Por exemplo, para você conseguir justamente comparar com a NTN-B, né, o Tesouro IPCA+, ali do governo, né. Mas isso já corrigiu um pouco, tá? Então, os spreads ali encerraram 2025 a menos de 10 bips, né, ou seja... Tá acima, né? 8 bips, 8 bips acima da NTN-B de referência. Agora, ainda teria espaço para corrigir um pouco mais? Um pouco. Quando você olha historicamente, tem esse espaço. Historicamente tem esse espaço. Ficar ali em torno de 20, 30 bips. Até numa situação mais normalizada, 40. Mas hoje eu acho que a gente tem um cenário diferente, né, do que tinha no passado, justamente por essa demanda. Eu estou falando bastante aqui de demanda estrutural para IPCA+, mas de fato isso deve continuar. Então isso é um fator novo mesmo, né? Porque, vamos relembrar, os títulos de infraestrutura, eles são novos, a maioria teve um boom aí há cerca de 2 anos, né? Muitos fundos de infraestrutura porque foram mudou lançados. A regra, né? Então teve algumas flexibilizações ali de regulatórias mesmo. E a gente teve muito lançamento de fundos de infraestrutura que eles são obrigados a investir grande parte do PL em títulos isentos, né, que são basicamente atrelados aqui ao IPCA. E tem uma janela de enquadramento, né, então dependendo da data de lançamento do fundo, você pode ter até 24 meses para... Se eles todos lançaram num período parecido, tá todo mundo querendo alocar no mesmo momento, né? Exatamente. E conforme o título vai vencendo, você precisa reenquadrar o patrimônio do fundo ao percentual mínimo ali, 80%, se eu não estou enganada, mas pelo menos 80% do PL do fundo precisa estar alocado em títulos isentos, títulos de infraestrutura, que são justamente esses, né, IPCA+ aqui. Então, isso influencia muito, né, pressiona para baixo o spread. Na verdade, ele não deixa também o spread subir, né, vamos dizer assim. Ele basicamente mantém o spread onde ele está. Mantém pressionado. Mas a gente até começou a ver, por óbvio, né? Até falei um exemplo aí, menos 50 de spread. Isso é uma coisa que não faz tanto sentido, né? Sob a ótica do risco-retorno ali do investimento. Então, aos poucos, isso foi sendo corrigido para chegar, né, nesse valor positivo ali. Ainda está muito baixo, mas colocando ainda, agora, né, nesse momento, colocando a isenção do IR, aí sim, a gente já vê benefícios, né? De fato, spreads equivalentes acima da NTN-B para empresas bastante sólidas, que é o que a gente continua recomendando para este ano, tá? Então, acho que recapitulando, né, isso que aconteceu em 2025. E eu ia até te perguntar, que você fez o gancho ali para empresas, né, mais sólidas, para empresas. Então, acho importante fazer essa ressalva, porque a gente aqui no time de alocação, a gente trouxe uma visão positiva para os pós-fixados, né, positiva, claro, sempre para diversificação entre os indexadores, mas positiva para os pré e para os pós-fixados. Até o pós-fixado, mas porque a gente vê a Selic caindo, trazendo oportunidades para as outras classes, né, inclusive outros indexadores de renda fixa, como a gente falou, mas ela se mantendo num patamar relativamente alto, né, então ali um juro real ainda alto, né, então mesmo que ela caia para 12,5, que é a nossa projeção. Mas o que a gente também traz é uma cautela com o crédito privado, né, que a gente entende que um período de juros altos por um bom tempo, que foi o que a gente viu no último ano, ele acaba pesando sobre o lado financeiro, sobre a saúde financeira das empresas, né, isso pode comprometer o pagamento dessas dívidas. O que vocês estão vendo desse cenário de, poxa, dá para tomar um pouco mais de risco para buscar esse spread, mas tem que ter seletividade, né? O que vocês veem para esse ano nesse sentido? Exatamente, Raquel. A gente até vê que a Selic caindo, obviamente, né? Você tem um retorno menor nos investimentos, em geral, mas isso favorece bastante a saúde financeira das empresas, né? Acho que esse ano vai sentir menos, né? As empresas vão sentir menos porque demora para isso refletir no balanço, no custo da dívida, efetivamente, ali para as empresas. Essa redução da Selic, Essa redução da Selic demora para
refletir efetivamente nos balanços ali, mas sem dúvida é benéfico para a saúde financeira das empresas. Então, a gente ainda está vendo, né, um consumo forte, é claro, em desaceleração, mas dados de emprego ainda fortes, né? Esse ano, para 2026, né, isso deve ser mais moderado, conforme o nosso time de economia projeta. Mas, de toda forma, com certeza isso favorece para as empresas ali, ou seja, tem um menor consumo da geração de caixa para pagar tanto o principal e o custo dessa dívida, né? Então, isso acaba ajudando e reforça, né, a nossa visão aqui positiva para a classe, ou seja, spreads um pouco mais em níveis mais rentáveis do que a gente viu em 2025, é isso que a gente espera para 2026. E empresas, né, que conseguiram alongar seus passivos em 2025, porque isso também foi um dos temas importantes aqui na renda fixa, né? Um volume, a gente está aguardando o volume oficial de emissões no mercado de capitais de dezembro ainda. Deve sair essa semana, a Ambima ainda não divulgou, mas mesmo assim, até novembro, a gente já viu o volume recorde de novo. A gente já tinha visto recorde atrás de recorde, né? 2024, exatamente. A gente já tinha visto em 2024, né? Então, para dar um exemplo, né? Em 2024, falando aqui de debêntures, tanto as comuns quanto as incentivadas, somando CRIs e CRAS, e também as CPRs, né? O cédula ali de produto rural, que começaram a ser emitidas também. Em 2024, a gente teve um volume total de 576 bilhões. Quando eu falo do acumulado do ano, ali de janeiro a novembro, em 2024, 496 bi. Em 2025, já deu 517. Caramba! Então, ou seja, já está ultrapassado, já ultrapassou. Já ultrapassou. No acumulado. Vamos ver se o dezembro, né, vai ter aí esse mesmo, vai continuar nesse mesmo ritmo, mas a gente acredita que sim, que vai superar levemente o que foi 2024. Então, isso é muito bom para as empresas. A gente viu um mercado mais restrito, por exemplo, um passado recente aí, 2023. Pelos eventos de crédito, né? A situação foi foi bem diferente. A gente teve um aumento, uma explosão dos spreads, né? Exatamente. E por quê, né? O mercado todo precificando os riscos ali também da empresa e com certeza uma demanda também menor, né, para esse tipo de produto. E agora, né, a gente já não viu, né, em 2025, apesar dos desafios e números aí que tivemos, a gente viu uma janela de crédito bastante favorável para as empresas, né? E isso permite que as empresas refinanciem as suas dívidas de curto prazo, porque, de fato, o que vai quebrar uma empresa é a pressão de dívida no curto prazo, né? Quando ela não consegue refinanciar e começa a ter problema e é progressivo. Sim. Né? Então, esse é o ponto. E a gente não viu em 2025 isso, muito pelo contrário, um baita volume que dá um fôlego tranquilo aí para 2026 para grande parte das empresas, tá? Tô falando aqui das empresas de médio, grande porte, que é as que de fato conseguem acessar esse mercado de capitais, né? Já as empresas de pequeno porte acabam sofrendo outra mais, situação, né? Completamente outro, vale até segregar realmente aqui, né? Então, quando a gente vê as manchetes, aí tem que tomar sempre um cuidado, né? Então, quando a gente vê problemas de crédito aí, bate recorde, em 2025, por exemplo, a gente está falando de outro perfil de empresa. A gente está falando das pequenas empresas que acabam sentindo ali na veia, literalmente, que não tem esse... Que não tem o acesso ao mercado de capitais. Não tem esse gerenciamento da dívida de longo prazo e tudo mais, né? Então, eu tô falando do horizonte aqui, que é o nosso horizonte de investimento mesmo, nessas empresas que acessam o mercado aqui. Para 2026, vai continuar esse super ritmo? Provavelmente não, mas bom o suficiente. Acho que essa é a mensagem. Difícil bater de novo, que foi 2024, que foi 2025. Mas não é impossível. Um ano eleitoral, vamos relembrar, tem uma pimentinha aí no... Verdade, tem um aval adicional. a mais. Então, as empresas também se anteciparam em 2025, né? Teve a ver esse fator, né? Antecipação de muita coisa, né? Uma antecipação do cenário eleitoral, uma antecipação da questão tributária. Exatamente. Então, isso é comum acontecer, né? Em anos aí de véspera de eleição, as empresas já se programam e investem menos também. Então, né, obviamente, elas vão precisar captar menos, porque o volume de investimentos tende a ser menor pelo tamanho da incerteza. Faz sentido, né? Não, faz todo sentido. Eu acho que, eu sempre costumo dizer que a incerteza, ela é precificada da forma
a percepção de risco é a incerteza e isso é precificado no mercado. E eu acho que a parte dessa precificação dentro das empresas é você diminuir um pouco os investimentos. Então faz bastante sentido. E uma pergunta que eu ia fazer aqui também é, então, olhando esse cenário, né, dos que os spreads devem continuar essa retomada, não tanto, mas enfim, ir caminhando. A gente já falou aqui dos títulos públicos. Quando a gente olha para os privados, vocês têm alguns setores que são preferidos nesse momento, né? Então, como a gente falou de uma situação financeira não tão simples para alguns segmentos específicos, a gente vê uma economia hoje, né, que o crédito já tá retomando força, ele perdeu tão pouquinho que ele já voltou, né, mas a gente vê um comportamento heterogêneo. Então, se a gente olha do ponto de vista do PIB, a gente vê serviços despontando muito mais, carregando parte do PIB. Na primeira metade do ano passado, a gente teve o agro, agora a gente não vai ter tanto do agro, né, então olhando em termos de resiliência, né, que eu acho que tem tudo a ver, a resiliência da economia do ponto de vista setorial e a visão, né, para renda fixa, porque é o que você falou, é sobre a saúde da empresa, né? Então, tem alguma coisa que você acredita que enfim, os setores que vocês acham que faz mais sentido nesse momento? Tem sim. É óbvio que tem que avaliar caso a caso. Acho que aqui eu gosto sempre de comparar com equities, né? Porque acho que bastante gente gosta de acompanhar também. Tem muita notícia de equities e tudo mais, de ações, né? Do mercado de renda variável aí. Então, por exemplo, acho que equities tem um call mais claro ali de setor, por quê? Claro que são vários índices que são avaliados no valuation ali de uma empresa, mas, por exemplo, se a indicação de uma piora setorial está clara, que o lucro líquido dessas empresas vai cair, normalmente a gente vê ali um call mais setorizado. Mais parecido. Claro, você tem os líderes de mercado, etc. Mas você tem a nossa visão para tal setor é essa. Né? Então, dando um exemplo aqui da Bolsa Americana, o nosso setor preferido é o financeiro. Porque tem movimentos regulatórios, tem a queda de juros que fomenta o mercado de capitais, etc. Então, tem um call setorial. Mas é diferente em renda fixa. É claro que tem ali, né, similaridades, mas... Por que é diferente? Porque é óbvio que, às vezes, uma empresa vai perder lucratividade em determinado ano, mas ela não necessariamente vai se tornar uma empresa que não vai honrar suas dívidas. Perfeito. Então, tem esse diferencial aqui que a gente olha. Então, setorialmente, né, quando a gente fala do mercado de ações, é claro que em maior ou menor intensidade, dependendo também da performance e da eficiência da empresa, mas na renda fixa a gente, sim, temos também, de maneira geral, ali uma preferência para setores mais defensivos, porque eles são mais previsíveis, basicamente por Perfeito. isso, e é onde você consegue alongar um pouco mais. Pegar os títulos um pouquinho mais longos para ter um pouquinho mais de retorno. Por conta da previsibilidade, isso permite um alongamento e isso é bom para o investidor. Exatamente. É claro que sempre tem que balancear, né, com títulos mais curtos, para sempre ter um duration ali, um prazo médio da carteira bem adequado, mas para prazos maiores, né, então a gente prefere sim setores defensivos. Mas para prazos mais curtos, ali, duration 4 anos, por exemplo, 3 anos, 4 anos... aqui a gente não tem tanto um call setorial, aí é qualidade de crédito da empresa. Então, por exemplo, o call para as premissas para o agronegócio esse ano estão mais pressionadas. Então, eu vou deixar de recomendar agro? Não, eu vou aumentar, obviamente, ali a o sua critério, seletividade, né? Perfeito, e eu vou escolher bons balanços ali, né, empresas com maior qualidade de crédito dentro daquele setor. Então, eu vou ter um cuidado adicional, não vou deixar de recomendar aquele setor, né? Então, para indústrias que a gente chama de cíclicas aqui, seja parte de commodities, seja parte de consumo, a gente foca muito nessa questão da qualidade de crédito, né, de empresa a empresa, né, ou seja, caso a caso aqui, para tomar essa decisão de investimento no crédito privado, tá? Então, tem essa questão aí, né? E o que a gente tem mais olhado para esse ano? Não é alavancagem. Não é isso. Não é também agora, né, a pressão de dívida no curto prazo, porque a gente já sabe que, de maneira geral, está mais tranquilo. É a cobertura de juros. O que é isso? O que é indicador de cobertura de juros? Tem várias formas de você calcular. O que a gente calcula aqui no nosso acompanhamento trimestral das empresas é o EBITDA sobre a despesa financeira líquida, ou seja, as receitas financeiras já líquidas das
das despesas financeiras, né? Então, isso deve demonstrar uma potencial capacidade da empresa de arcar com A dívida que ela tem, né? exatamente, com os custos dessa dívida, né? As despesas financeiras ali vão considerar essa capacidade aí relacionada à parte do endividamento da empresa, né? Então, esse indicador é o que a gente vai mais continuar acompanhando, digamos assim, em 2026. E a gente viu, comparando tri a tri, né, ano contra ano aqui, a gente tem por último, né, o setembro de 2025, a gente viu que de fato a gente acompanha aqui 3 principais indicadores, né, então, a liquidez, né, a Cobertura de juros? alavancagem e a cobertura de juros. Então, a cobertura de juros foi o indicador, dentro da nossa cobertura, tem 70 nomes, 70 emissores, né, foi o que mais mostrou piora. Ainda nada muito catastrófico. Então, não precisamos ter pânico. E isso nada também setorial, né? Uma coisa mais cross. Uma coisa mais cross, até inclusive empresas defensivas tiveram pior, porque eles investem muito e têm muito mais dívida. Mas é aquilo, sem pressão de liquidez. Tem dívida super alongada, então não preocupa nesse sentido, tá? Alguns setores mais apertados, setores mais alavancados em geral, né? Então, tem algumas ali de educação, agro, e algumas, por exemplo, até de saneamento, mais alavancadas. Que é super defensivo. Exatamente. Mas aqui a gente ainda considera que está dentro de um parâmetro adequado, né? Mais aquilo, continuar acompanhando, né? Então, acho que não tem nada muito crítico por enquanto, né? Como eu falei, esse mercado de capitais aquecido, com certeza foi um diferencial grande em relação a outros momentos de desafio ali, que foi 2015, 2016, 2023, né? Então a gente está num momento bem diferente. Esse ano, é claro que teve um fator bem importante, tá? Que foi nos últimos anos aí, foi a redução da participação do BNDES no financiamento a essas empresas, né? Mas na prática, o que era ruim, né, acabou tendo um lado positivo, que foi esse desenvolvimento do mercado de capitais. E a gente acha que isso não tem mais volta, né? Já foi pavimentado. E agora as empresas já têm esse acesso e agora estão rolando a dívida e estão continuando ali, né? Considerando o acesso já. E é impressionante como a gente sente na pele ali a evolução também que o mercado, né, teve em relação ao crédito privado, né? Então a gente vê tanto as empresas lidando com o público de varejo, né? Em roadshows, por exemplo, nas apresentações ali, quanto os próprios investidores, né, se familiarizando um pouco mais também com esse tipo de investimento, né? Então, isso a gente acredita que veio para ficar em 2026, o crédito privado vai continuar sendo bem importante para trazer essa rentabilidade adicional em 2026, mas claro, com parcimônia aqui, com a palavra, né, seletividade. Que deve continuar em 2026, mas com spreads mais equilibrados, empresas com balanços arrumados, aí tem como aproveitar bastante aí o crédito privado na carteira em 2026. Eu acho que a gente também falava-se muito, né, no Brasil da renda fixa ser ou soberano, né, e se falava muito do tesouro como se fosse um título só, e espero que você, nosso espectador, já saiba que não estamos falando de um título, estamos falando de vários tipos, né, e se falava muito do bancário, então você perdia esse espaço do importante do crédito, né, então acho que é um mercado que cresceu bastante mesmo. Bom, eu acho que a gente tocou em quase tudo. Você acha que tem alguma coisa sobre os indexadores, né, um mix de indexador em 2026 que ainda vale falar? Boa, vamos lá. Acho que a grande dúvida que todo mundo tem é em relação às NTNBs ainda, né? Então, recapitulando, a gente falou aqui no comecinho, as Bs não acompanharam esse rally que a gente viu no pré, no Ibov, no IFIX. Ibov, exato. Então, assim, essa é a grande dúvida que a gente vê, né, conversando aí com players de mercado, com gestores, que não tem um consenso, né? Então, tem alguns que apostam aí que a NTNB deve continuar ainda com taxas elevadas, então sem acompanhar, né, esse alívio que a gente viu nos outros títulos, tanto pelo excesso de emissões que o Tesouro fez em 2025, né, já começou 2026 também com grandes leilões aí, e também com taxas mais altas, né? Então, ou seja, o governo precisando dar mais taxa mesmo para se financiar. Momento atual, né? Tem toda aquela migração de capital estrangeiro
para emergentes. Mas aqui, o estrangeiro, como a gente falou, ele prefere a taxa nominal, o pré-fixado, né? Sim, Ele ou a não- bolsa, se ele quer tomar mais risco, ele vai pra Ele bolsa. vai via bolsa. Ele toma menos ou- risco ali do mercado, né? Ele não tá tão familiarizado com o IPCA+, né? Então, Uhum. você não tem essa captura que tem na bolsa, por exemplo, do capital estrangeiro, você não vê tanto na renda fixa Uhum. aqui. Como eu falei, os fundos de pensão já excessivamente alocados, né? Acaba também pressionando as taxas porque não tem tanto ali mais apetite, né? Já estão com um percentual grande do portfólio. E é claro que tem se falado muito a concorrência dos títulos isentos em relação, né, aos títulos públicos, né? Por conta justamente, como foi dito agora, a isenção do IR, né? Então, quando a gente faz a taxa equivalente, vale mais a pena em rentabilidade. Óbvio que são riscos diferentes, mas com parcimônia é possível, né? Taxas bem atrativas aí para crédito privado frente às NTNBs. Né? Então a gente viu, justamente como você falou, essa corrida, né, Raquel, ali, da possibilidade dos títulos deixarem de ser isentos, a gente viu essa corrida para títulos isentos, né, em detrimento do IPCA+, ali da NTNB. Então o governo competindo, né, com esses títulos, né? Exatamente, até um dos argumentos O que governo eles usaram, né? Que ele vai ter que, ele tá tendo, que as taxas estão pressionadas por conta também dessa competição, né? Exatamente, e até um dos argumentos que eles usaram para tentar tirar a isenção, nem tanto pelo valor que eles vão arrecadar, mas pelo quanto que eles poderiam reduzir de custo de dívida. endividamento. Uhum, exatamente. Então, as NTNBs, aqui a gente até acho que pode ter algum alívio aqui quando a Selic começar a cair, porque tem um equilíbrio ali, né, de taxas, né, tem essa relação da inflação implícita, né, então, ou seja, esse diferencial entre o pré-fixado e a taxa de juro real, então, naturalmente, acaba acompanhando esse movimento de queda, mas ainda todos esses fundamentos vão permanecer para 2026 aqui na nossa visão. Então, acho que tem um espaço meio limitado para essa captura, né? Agora, bom para o investidor, pode comprar. Eu ia dizer que ele pode comprar. Isso não significa, eu acho que esse é um ponto importante, né? O IPCA+, né? O IMAB ficou para trás, mas ficou para trás porque da marcação ao mercado. Da marcação ao mercado. Né? Se ele entrou e ele segura esse título até o vencimento, ele tem taxas ainda muito atrativas, justamente porque não fechou, né? Exatamente. A conta é aquela continha, né, que tem de taxa de juro real, nesse patamar você dobra o patrimônio, já excluída a inflação em 10 anos, né, aproximadamente. Então, e que essa taxa, foi vista, né, essa taxa de juro real foi vista em menos de 3%. Menos de bem 5%, pequeno. dependendo do vencimento que você pega ali. Mas menos de 5%. É muito pequeno. Percentual É raro muito e não baixo. acontece muito. É raro e não acontece muito, muito bem dito. Então, isso é uma baita oportunidade aqui na nossa visão, que deve continuar para 2026, os títulos IPCA+, aí, principalmente para carrego, falando de vencimento de médio e longo prazo aí. Muito bom. Então, vamos carregar mais coisas aí em 2026. Como eu falei aqui do ponto de vista de alocação, né? A gente tá com uma visão sobre alocada, não uma visão positiva ali para pré-fixados, para pós-fixados, para os títulos de inflação. Também temos, assim, é engraçado que eu falo, visão positiva, negativa, não quer dizer que não é para ter, né? Que pré-fixado, por exemplo, a gente ficou com muito tempo, né, por muito tempo bastante cauteloso pelo risco da inflação e priorizando bastante os IPCA+. Agora a gente vê um espacinho para os pré-fixados, mas é um espacinho ainda pequeno, né? Tem uma grande parcela da nossa carteira recomendada que está recomendada em IPCA+. Então acho que ele continua sendo, né, uma parte bastante importante da renda fixa. Eu acho que, como a gente sempre fala, né, a renda fixa ela não reinou durante o ano de Selic alta, e ela não vai morrer quando a Selic cair, né? Exatamente. Não é esse extremo que as pessoas costumam esperar, né? A questão aqui é a diversificação, e diversificação dentro da renda fixa, entre indexadores, entre nomes, entre setores, né? Então, bom, acho que falamos tudo aqui, né, Mayara? Falamos de spread, setor, nome, enfim. Isso aí. Então, cobrimos bastante aqui para todo mundo saber o que esperar da renda fixa em 2026. E claro, tudo isso que a Má falou aqui pra gente tem no conteúdo de renda fixa, tem no Onde Investir, né? Ali no nosso relatório super especial, que tá ainda, todo mundo fala, mas já é dia 14, tá atualizado, já tava super atualizado a nossa visão pro ano. É claro, mesmo tudo tendo acontecido, né? Tudo que já aconteceu nesses primeiros 14 dias do ano, a gente já tava com as nossas carteiras relativamente
preparadas, aqui eu ponho muitas aspas, que não quer dizer que a gente adivinhou o que ia acontecer, mas todo esse cenário de incerteza, né, geopolítica no ar ali, a questão da política errática dos Estados Unidos, uma potencial virada no mercado internacional, vai que o Brasil volta para os holofotes, tudo isso que está acontecendo, né? Então as nossas carteiras já estavam de olho nisso. Então é importante dizer que a gente já estava preparando, né? As nossas carteiras já estavam preparadas tanto para capturar os ganhos de um período de juros em queda na renda fixa, na renda variável, quanto, né, a parte um pouco mais cautelosa para equilibrar, para a gente poder ter, né, se diante dos riscos a gente conseguir equilibrar a carteira. E bom, aqui, além disso, né, além de renda fixa, tendências aqui, nessa semana, a gente teve alguns acontecimentos importantes, né, tanto no calendário econômico, quanto geopolítico, corporativo. Então, a gente teve aqui, em termos do calendário econômico, né, a gente teve divulgação do CPI, que é o índice de inflação lá nos Estados Unidos, o irmão do nosso IPCA, e a gente também teve PMS, que é a pesquisa mensal de serviços aqui do Brasil. Então, o que esses dois dados mostraram, né? Os dois dados mostraram que as economias, tanto americana quanto brasileira, começam a desacelerar, né, estão desacelerando gradualmente. Então, a pesquisa a mensal de serviços aqui no Brasil vem um pouco abaixo do esperado, com uma queda, né, de 0,1% na variação mensal, mas isso não deixa, isso aponta para aquela desaceleração que a gente já esperava por conta da política monetária fazendo efeito, né, mas ao mesmo tempo o setor de serviços ainda crescendo bastante no ano, ainda deve continuar como o principal motor da nossa economia ao longo do ano que vem. A gente teve, inclusive, né, a divulgação do Brasil Macro Mensal, né, no fim da semana passada, que é o nosso relatório mensal de economia, que tem todas as projeções atualizadas, né, reiterando aí a nossa posição de esperamos que a Selic comece a cair quando? Em março, e vá até quanto? 12,5% no segundo semestre. Por que não mais? Por que não passar já para o juro neutro, que não estimula nem desestimula a atividade econômica? Porque ainda tem muito risco, né, risco aqui no Brasil de cenário eleitoral, risco fiscal, que bate nas expectativas, que bate no câmbio, né? A gente também tem muito risco lá fora. Olha o que está acontecendo. Nessa semana a gente teve alguns destaques, né? A gente começou com a questão entre Estados Unidos, entre executivo e Fed, né? Lá nos Estados Unidos. Então, o Departamento de Justiça americano entrando com com um caso judicial, uma acusação contra o presidente do Fed, o Jerome Powell, por uma fala no Senado no ano passado sobre uma reforma de um dos prédios do Fed, né? Todo mundo viu isso, bom, todo mundo é muita gente, mas o presidente do Fed, ex-presidentes do Fed, né, a gente teve aí os 3 vivos, né, presidentes do Fed se posicionando contra essa atuação do executivo, dizendo que isso feria a autonomia e a independência do Banco Central americano, isso faz com que a política monetária perca credibilidade, e é o que a gente viu o dólar caindo ao longo dessa semana, o ouro subindo, disparando. Aliás, também temos 2 conteúdos aí de como investir em ouro, em prata, no site de conteúdos. Então, assim, tem já muita movimentação, né, nesse ano. Na frente geopolítica, a gente teve, depois da Venezuela, do episódio da Venezuela, que a gente falou, inclusive, na semana passada, no Drops da semana passada, a gente tem a questão do Irã, né, então o Irã sofrendo ali, o governo iraniano vendo uma série de protestos que estão sendo apoiados pelos Estados Unidos, então tem uma tensão ali, e isso fez o quê? Com que o petróleo visse um movimento contrário, subisse, estava caindo diante de expectativas de maior produção na Venezuela, no longo prazo, médio e longo prazo, e agora subiu por o quê? Receios de um corte na oferta, justamente por esses eventos políticos, né, de convulsão social que estão acontecendo lá no Irã, né, e isso, você corta a produção agora, no imediato, no curtíssimo prazo, você sobe o preço do petróleo. Então, temos todos esses movimentos ao mesmo tempo, né, acontecendo nessa semana, então pontos bastante importantes para a gente observar. Por enquanto, a questão geopolítica, ela tá ali como um fundinho, né, na minha visão, é um barulho de fundo, né, perdão aqui toda a redução, aqui eu não tô falando sobre, né, nenhum efeito social, econômico nos países, eu tô dizendo mais do ponto de vista dos mercados globais. Tem esse ruído de fundo, né, mas tem dado de mercado de trabalho positivo nos Estados Unidos, de CPI, que é o outro dado que eu falei, de inflação americana, que veio dentro do esperado, a inflação praticamente não se moveu de um mês para o outro no final do ano passado, né, tem ainda os resultados corporativos, que a gente está esperando para essa última temporada de resultados, para ver, todos os investidores vão olhar com lupa os investimentos em inteligência artificial, então tem tudo isso
acontecendo com esse ruído. Se vem uma notícia ruim, por exemplo, se o CPI viesse acima do esperado, talvez virasse tudo, porque já tem aquele ruidinho, né? Se vem uma notícia boa, ela acaba sendo, enfim, acaba sendo superada pelas outras, acaba superando, essa parte mais ruidosa do ambiente geopolítico. Então, com certeza, vamos continuar seguindo todos esses temas, inclusive a temporada de resultados lá nos Estados Unidos, que já começou, tivemos resultados de bancos aí, alguns não tão bem, outros melhores, então já teremos, né, conteúdo em breve sobre isso. Maria Jordão aqui, o nosso analista de ações internacionais, vai trazer também aí o que tivemos nessa primeira semana de temporada de resultados, sempre começando pelo setor financeiro americano. E é isso, pessoal. Bastante coisa acontecendo nesses primeiros dias do ano, muito assunto, mas é claro, você vai conseguir acompanhar aqui tudo aqui com a gente no Expert Drops. Então, como sempre, eu agradeço aqui a companhia da Mayara. Obrigada, Mayara. Você, claro, sempre bem-vinda aqui ao Drops. Agradeço a quem assistiu a gente até o final. Não esqueça de deixar seu like, onde quer que você esteja ouvindo ou assistindo a gente aqui, né? Mande seu feedback, sugestão de temas, enfim, sempre abertos aqui. E é isso, pessoal. Por hoje eu fico por aqui. A gente se fala, a gente se vê e a gente se ouve na semana que vem.